Trabalhei em empresas onde mulheres eram demitidas depois da licença maternidade. Então acho que tudo isso foi acumulando, foi acumulando. Então eu sempre falo o seguinte: saiba falar da tua empresa em 30 segundos, em 1 minuto, em 2 minutos e 5 minutos. Mas nós ali, como Shark, nós não temos nenhuma prévia, então eu não sei qual vai ser o negócio que vai ser apresentado, eu não recebo nenhuma prévia, nem do perfil do empreendedor e nem do negócio. Então, quando abre aquela porta, é aquela, né, nosso primeiro contato também. Para startups é importante que tenha, né, essa base tecnológica bem construída, ou se não bem desenhada ali, né? E aí, no meu caso, eu invisto em startups, em negócios que já estejam em operação. O que significa isso? Que já tem faturamento. Eu, por exemplo, não invisto mais hoje na fase de ideia. Eu não pego uma ideia em um projeto e invisto. Olá, vencedores! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Arte de Vencer, diretamente da PKT Studio, do Shopping Parque da Cidade. Meu nome é Cláudio Gonçalves. Se você é novo aqui no nosso canal, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, dê o seu like, coloque o seu comentário e compartilhe esse conteúdo que está para lá de especial. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, Cláudia Rosa, empresária, investidora anjo, empreendedora, palestrante, enfim. Hoje, se você quer saber tudo sobre empreendedorismo, fiquem atentos que hoje o bate-papo vai ser muito legal. Seja muito bem-vinda, Cláudia. Eu que agradeço o convite, um prazer imenso estar aqui com você, meu xará. Temos muitas conversas aqui, muitos assuntos, né? Vai ser Sem dúvida. bacana. Gratidão pelo convite. Eu quero também aproveitar e agradecer os nossos patrocinadores, o Espaço da Audição. Você sabia que uma a cada 10 pessoas aqui no Brasil tem perda auditiva? E você sabia que quando se fala de pessoas acima de 60 anos, uma a cada 4 pessoas tem perda auditiva? E a perda auditiva é um dos principais fatores de desenvolvimento de demência. Então, cuide já da sua audição, faça uma consulta com um dos nossos especialistas. São mais de 300 pontos de atendimento em todo o Brasil, sempre um próximo de você. E tendo uma perda auditiva, faça já a sua reabilitação auditiva. O Espaço da Audição tem os melhores aparelhos auditivos, a melhor tecnologia, aparelhos discretos, com inteligência artificial super sofisticada e o melhor, com preços super acessíveis. Tem aparelhos super robustos, à prova d'água, você vai adorar. Agende seu horário, www.espaçodaudição.com.br. E também você empresário que está nos assistindo, você quer alavancar o seu negócio, quer dar aquele tchan em marketing, fazer captação de leads, eu recomendo para vocês a Brunticiative, uma agência especializada que vai impulsionar os seus negócios. Bom, Cláudio, seja muito bem-vinda novamente. É um prazer enorme ter você aqui. Eu queria começar falando um pouquinho sobre a sua trajetória. Afinal de contas, as pessoas que nos assistem gostam de saber qual é o caminho para se chegar ao sucesso, né? E eu estava vendo que você veio de uma família bastante Sim. grande, uma família Uhum. super divertida, alto astral, Sim. mas também não foi fácil, né? Teve muitos percalços aí no meio do caminho, você teve que Uhum. trabalhar desde Desde cedo. muito Então eu queria cedo. que você contasse um pouquinho essa história pra gente. Eu acho que a família é a nossa base, né? Eu acho que a gente pode falar de trabalho aqui, do início corporativo, mas falando lá de trás, realmente, a nossa base, a nossa família, o quanto que isso é importante, o quanto que é importante a gente cultivar as nossas essências. Eu acho que cada um tem a sua essência, as famílias têm as suas essências, né? E a minha não era diferente. A minha família, com restrições realmente de dinheiro, restrições para conquistar algumas coisas que realmente com muita luta, mas nós éramos assim muito unidos e um ajudava muito o outro, né? Eu perdi meu pai, eu tinha 10 anos de idade, Super jovem, né? super jovem. A minha irmã mais nova, ela tinha 4 anos e a minha mãe com 8 filhos, né? Você é a sexta. Eu sou a sexta filha.
Então, você imagine que, assim, é muito difícil. A gente olhando hoje, né, para Sim, uma família, para uma mulher, é como a desesperador. minha mãe, é desesperador, por volta dos 40 e poucos anos, com 7 filhos, que a minha irmã mais velha já tinha casado, tinha um ano já que a minha irmã mais velha tinha casado. Então, sobrava pra gente realmente apoiar a minha mãe ali em tudo que ela estava falando, sermos obedientes, claro, mas o mais importante é termos consciência de que nós poderíamos mudar aquela nossa realidade, né? Eu acho que assim, nós brasileiros, e você sabe muito bem disso, que essa é a realidade de muitos brasileiros, né? Exato. Então, sabemos disso. E uma coisa que lá desde pequena me chamava atenção, que eu acompanhava pela televisão e acompanhava muitos casos e lia muito, né? Eu sempre gostei muito de livros e eu sempre achei que a educação, ela seria o meu ponto transformador, sabe? De que forma que eu iria transformar aquela realidade, de que forma eu poderia ser uma mulher bem-sucedida, uma pessoa que teria condições, primeiro, de ter uma boa faculdade, ter boas coisas e também ajudar a minha família. E aí, né, um irmão sempre apoiando o outro. Então, essa é a Sim. base. Então, realmente, a vida ela vem com essa história, mas a minha base sempre foi muito a educação. Então, por mais que eu tivesse sonhos, e sonhos são importantes até hoje, né? Eu falo Sim, muito com empreendedores sobre isso, mas a gente tem que batalhar. E a educação, o conhecimento, ele é realmente transformador. sem E dúvida. foi a minha base para que eu realmente me formasse, para que eu realmente buscasse alcançar sonhos. Então, com 14 anos eu comecei a trabalhar, meu primeiro trabalho foi num escritório de advocacia. Então, em tempos de inteligência artificial, tudo que eu fazia já não é Hoje já. feito por, né, por humanos. E eu Então, comecei como assim, office boy, imagina. pois é, então, mas assim, é muito interessante ver isso, ver toda essa trajetória. Mas eu também eu tive a oportunidade de trabalhar em duas grandes empresas, né, como consultora, como executiva, que foi a PwC e a IBM, e nunca parei de estudar, sempre estudei muito, sempre busquei realmente assuntos ou temas que realmente me fizessem crescer profissionalmente, né, para realmente ter melhores salários, ter melhores posições, então isso também fez parte da minha jornada. E aí, o que que acontece quando você faz isso? Você acaba furando bolha, né? Você Sim. acaba na tua família puxando a régua, né? Subindo a régua. Então isso aconteceu também. Mas a minha família é muito empreendedora, a minha família é A maioria foi muito para esse lado. a minha família, todos são muito Tá. trabalhadores, né? Todos, 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 assim, é orgulho de ver todo mundo realmente, tudo que conquistou, tudo que tem conquistado. A educação de dentro de casa A também, né? educação de dentro de casa, vendo a minha mamãe hoje tem 86 anos e assim é fantástica. E uma outra coisa também, minha mãe sempre cuidou muito da saúde. Minha mãe, ela tem 86 anos, mas ela é extremamente saudável. Ela pratica, né, algumas atividades físicas. Ela sempre cuidou muito da alimentação também. Então, você sabe que isso também é base. Sem Então, dúvida. você vem de uma família, então você ter a tua essência e de alguma forma você se torna uma pessoa já especial. Então eu sempre me sentia especial de alguma forma por ter essa família que eu amo tanto e que faz parte. E o trabalho e a jornada como executiva na PwC e na IBM foram realmente o que me moldaram como executiva, o que realmente fizeram mudar a minha cabeça para algo diferente, para algo transformador, porque além de eh, poder contribuir com a própria empresa, eu consegui ali trabalhar com grandes projetos, resolvendo, aplicando soluções, propondo ajuda, trabalhar em time, trabalhar com pessoas, trabalhar em locais diferentes, em países diferentes, né? Traz uma visão muito Traz uma. sistêmica das coisas, né? Isso, então é muito interessante isso, porque traçando a trajetória, falando um pouco dessa trajetória, de lá para cá, já são mais de 20 e tantos anos, quase 30 anos com toda essa experiência, e tudo realmente fez muito sentido para ser a executiva que eu sou hoje aqui no ecossistema de investimento anjo, a investidora que eu sou, a contribuição que eu faço para as minhas startups, para os founders, até para os, né, próprios investidores.
Então é uma formação, né, não foi nada de uma hora para outra, né, não foi Sim, num clique, mas o sucesso e chegar lá e vencer, ele é uma sequência de decisões que você tem que tomar, alguns erros, alguns acertos, mas também com muito foco. uma coisa que é difícil às vezes para as pessoas entenderem é como uma pessoa que tem um bom cargo numa grande companhia, né, de repente decide deixar tudo isso de lado É, para empreender. Eu passei por isso também, uhum, né? E é difícil às vezes as pessoas no entorno entender. é Em algum verdade. momento você foi questionada sobre isso? Tipo, você sabe exatamente o que você está fazendo, empreender no Sim, Brasil é sim, difícil e sim, colocou aqueles obstáculos na sua sim. frente. Mas fui muito questionada. E muitas pessoas falaram: olha, não vai dar certo, não vai dar certo. Por quê? Porque a gente está acostumado e o que a gente está vivendo é o certo, né? É, Então muitas pessoas falam: olha, você vai quebrar, você vai acabar voltando, pode ser que você saia e você não consiga voltar, né? Isso é coisa da sua cabeça. E enfim, a gente acaba escutando tudo isso. E eu acho que isso faz sentido. Porque se você tem certeza daquilo que você quer, isso só te fortalece por sem dentro. dúvida. Então tem que ver que caminho que você vai buscar, né? E os nãos a gente ouve e a gente tem o tempo todo. Então Exato. você formando algo dentro de você e você se fortalecendo apesar das adversidades, isso te torna uma pessoa melhor, ou pelo menos te coloca numa posição de tentar algo. E eu me coloquei nessa posição, eu quero tentar algo novo. Então eu saí de uma empresa como a IBM para empreender. Eu não sabia empreender, né? Hoje nós estamos numa era em que para você montar um e-commerce, para você montar uma equipe de vendas e para você realmente vender produtos, você não precisa nem praticamente ter né, ter um espaço físico, Exato. né? Então, são outros tempos. Então, quando eu montei meu primeiro negócio, que foi um e-commerce, eu comecei do zero. Naquela época, um site demorava-se meses para ficar pronto, né? Nós tínhamos dois meios de pagamentos, nós tínhamos uma logística que é o correio, né? Mas que era o Uhum. correio fortíssimo na época. E mesmo assim eu tive que entender tudo isso e buscar apoios e tudo mais. Então os nãos, eles fazem parte e muito interessante que muitas vezes esses nãos você encontra dentro de casa, com seus amigos, nas suas Exato. rodinhas ali Exato. mais próximas, né? E aí tem um lance que assim, não, eu vou dar certo e eu vou voltar aqui, eu vou provar que isso, né, eu posso. E às vezes não funciona desse jeito. Você não tem que fazer nada para provar nada para Exato. ninguém. Você tem que fazer Com a porque sua convicção, com a né? sua convicção e fazer o teu melhor. E o Exato. restante as pessoas se aproximam depois, né? Então eu acho que tem tudo isso também, e eu vejo isso muito nos olhos dos empreendedores hoje também. De alguma forma eu tento orientar, eu falo, olha, não vai, que é uma cilada muitas vezes você querer só mostrar que você é capaz. Primeiro Exato. você tem que se sentir capaz e se fortalecer para isso. Porque empreender no Brasil, gente, é algo extremamente desafiador, Total, desafiador, total. desafiador. Não existe, não existem atalhos. Mas tem aquela tese, né? Tudo que é desafiador e é difícil também é prazeroso também, né? É, isso é Porque verdade. o Brasil ele tem uma característica muito empreendedora. É um povo criativo, é um povo que tem o sonho de empreender, né? Só Uhum, que infelizmente a gente vive numa situação que a maioria acaba empreendendo por sobrevivência e é. não por convicção, né? Uhum, Como você acha que a gente pode mudar um pouco esse cenário? Falta tá. estrutura? O que que nós podemos contribuir para que Uhum. a gente mude esse perfil do Ah, empreendedorismo? bacana. Essa questão do empreendedorismo no Brasil, e principalmente se a gente for olhar o empreendedorismo feminino, muitas mulheres começaram a empreender justamente por isso, porque precisava Uhum, colocar comida dentro de exato. casa. Nós tivemos uma época, e a gente sabe que isso existe até hoje, que muitas mulheres, quando elas engravidavam, elas perdiam o emprego depois da licença Exato. maternidade. E vai fazer o quê, né? Vai procurar um outro trabalho, e o quanto que aquela mulher já sofreu, o quanto que ela não acredita mais, e o quanto também ela precisa de uma agenda para cuidar um pouco do filho, dos filhos e tudo mais. Então,
nós temos ainda, e sabemos disso, que muitos empreendedores e empreendedoras começam a empreender por necessidade, Exato. tá? Isso vai ter sempre, e eu acho que isso é natural. É, mas eu acho realmente que o Brasil ele tem uma vocação para empreender. Tem. O brasileiro ele tem vocação para empreender. O que realmente a gente precisa é apoiar mais. O que a gente precisa é realmente ter mais conhecimento, buscar apoio, né? E muitos procuram fazer mais dos mesmos. Então, se num bairro um negócio deu certo, aí daqui a pouco você vê que naquele bairro aquilo se, né, multiplicou. Se numa cidade um negócio deu certo, aquilo tende a se multiplicar. Então, isso vai continuar acontecendo, né? A gente vê pela quantidade de, por exemplo, de startups de inteligência artificial. Sim. Há 2 anos atrás, nós tínhamos uma média de 400, 500 startups de inteligência artificial. Este ano, nós temos quase 4.000 startups, 10 vezes negócios mais. de inteligência E vai artificial, cada vez entendeu? mais rápido. Exato, tivemos o boom de fintechs também, nós temos uma série de coisas, né? Tem até uma analogia muito grande na época das paletas mexicanas, né? O quanto que todo mundo começou a fazer A e questão da vender modinha também, né? paletas mexicanas. Então vai continuar tendo isso? Vai. Mas se a gente consegue olhar a nossa vocação para empreender, e se você começa a empreender porque você quer resolver uma dor do mercado, né? Não uma dor, pode ser uma dor especificamente sua, mas que você entende que também há mercado para isso, estudar um pouco e trazer pessoas para conversar sobre isso na fase de ideação, isso você já começa a moldar se isso faz sentido, né? Sim. Então eu acho que essa é realmente a dinâmica que a gente precisa aplicar cada vez mais, né? E hoje tem espaço, hoje não só com o ChatGPT, mas com todas as informações que nós temos disponíveis e com as redes que apoiam o empreendedorismo hoje, se torna mais fácil. Por quê? Porque na primeira fase, até você ganhar o seu, ter lá, conquistar o seu primeiro, segundo, 10º faturamento, você não precisa de investimento, tá? Muitos negócios não precisam de investimento, precisam do quê? Precisam de receitas, precisam de clientes. Exato. E até hoje eu falo que o melhor dinheiro para o teu negócio é do teu cliente, é para a tua receita. Então tem essa dinâmica que eu acho que assim, o brasileiro ele tem vocação. Eu sou apaixonada pelo empreendedorismo brasileiro, eu sou apaixonada pelo sonho, pelo brilho nos olhos, mas eu acho que a gente tem que trabalhar, cada brasileiro tem que se potencializar, tem que trabalhar um autoconhecimento, um autocuidado e também buscar referências para que tenha mais musculatura, né? Exato. Para que esse negócio não entre, enfim, acaba entrando aí em colapso nos 3 anos, que é uma média. Como você comentou, com toda a sua trajetória profissional em grandes empresas, mesmo assim, empreender foi algo difícil, Muito né? difícil. Como no meu caso também, eu me preparei demais para ter empresa, mas na hora que você tem uma empresa, você se depara com situações ali que você até então não tinha vivenciado, você tem que aprender com algumas coisas, né? Ao mesmo tempo, você vê muitas pessoas se aventurando, né, Verdade. nos negócios. E a Carole Cremo esteve aqui, foi uma das Uhum. nossas convidadas, e teve uma Sim. frase dela que foi até viralizou, né, que foi o seguinte: você quer abrir uma confeitaria, a última coisa que você precisa se preocupar é fazer um bom bolo, né? Você precisa aprender Uhum. finanças, Exato. gestão, né, KPIs, Uhum. você precisa aprender uma Uhum. série de coisas, porque o bolo claro, ele é importante, né? Mas em tese você não precisa saber fazer, você pode contratar alguém que saiba fazer também um bolo gostoso, né? Então, quais são os caminhos que você sugere para quem deseja empreender, para que ele se prepare, aquele que sonha em empreender, quais são as etapas ideais para que ele se prepare, para que ele sofra menos Sofra quando... menos. Vai sofrer, acho que esse é fato, né? Vai sofrer, tem desafios. A jornada é muito interessante, né? A jornada de um empreendedor,
ela é muito interessante, porque tem desafios, tem resiliência. A gente sempre fala, né, o empreendedor brasileiro, ele tem assim uma capacidade, né, uma resiliência que assim a gente não Fora do vê comum, fora né? do comum. Mas eu vou falar o seguinte, a resiliência, ela nasce a partir da tua formação nessa jornada. Não é assim, eu não nasci resiliente, você não nasceu resiliente, você tem resiliência, né? É, Para muitas coisas, eu tenho também. A gente acaba, enfim, encarando muitos desafios hoje que muitas vezes fala, poxa, eu não faria alguns anos atrás, ou não imaginei fazendo isso, você nem pensa. Mas a resiliência, ela faz parte, mas assim, sofrer não tem como. Mas um fato que é importante é o seguinte: quando você está na fase de ideia de um negócio, essa fase do planejamento ali, da ideação que a gente chama, ela é extremamente importante. E aí o que que acontece? Muitas vezes a gente se apaixona pela, pela ideia. E se você se apaixonar pela ideia, você muitas vezes fica cego para algumas coisas que estão passando, para alguns conselhos ou algumas coisas que as pessoas estão te falando. Então não se apaixone pela ideia, né, em si. Se apaixone pelo que você está construindo, uhum. pelo que isso, qual que é o potencial que isso pode ser. Então, acho que esse é o principal ponto. Então, nessa fase de ideação, planeje, estude o mercado, sabe? Se prepare muito para isso. Uma coisa que é certa é o seguinte: aquilo que você está desenhando, para aquilo que vai realmente colocar no mercado, isso certeza que vai ter processos aí de transformação. Então, essa fase de ideação, olhar, mapear, e não tem nenhum problema se você tiver que rever o modelo, se você tiver que definir um segmento ou um nicho para os clientes. Uma outra coisa que eu falo também é foco. Não adianta a gente começar algo e atirar para tudo quanto é Exato. lado. E isso, gente, é uma coisa que acontece, a gente pode entender muitas vezes como oportunidades, e eu até entendo isso, mas muitas vezes a gente se perde ali. Tá? Então eu vou supor, você desenvolveu ou tá com uma solução para um determinado segmento, né? Sei lá, você desenvolveu uma solução para o automóvel, né, para um segmento de autos. E aí, a área da saúde, alguém da área da saúde te procurou e você tem que fazer uma adaptação no seu modelo, isso vai te gastar tempo, tudo bem, mas assim, primeiro, se consolide em algo que você realmente planejou, tá? E se realmente foi criado para aquela área, e se você já planejou, dificilmente vai dar errado essa fase. Exato. Então, manter esse foco e manter foco também da quantidade de produtos. Às vezes você quer lançar uma quantidade de produtos, às vezes você quer lançar uma quantidade de segmentos, e aí se Vai perde. aumentando a Vai complexidade, né? aumentando. E outra coisa, quando a gente começa o negócio, o time é curto, o time é Uhum. pequeno. Então, às vezes são dois founders, uma equipe ali de 3 a 5 pessoas. Na maioria das vezes, uma ou duas pessoas até o segundo ano. Então, quer dizer, manter o foco. Por que o foco? Porque o foco te ajuda a entender e a mitigar riscos para o seu próximo segmento, para o seu próximo produto. Você já vai mais fortalecido. Agora, se você começa uma coisa aqui, a semana que vem pinga lá, o que que acontece? Você não só fica totalmente confuso, mas como Fica tudo você meio à realmente não deriva, trabalha. assim. Eu tenho até um exemplo de um empreendedor que me procurou recentemente. Ele tem um determinado produto, né? Que eu estava ajudando, fazendo mentorias para eles, e eles resolveram recuar. Sei lá, passaram 2, 3 anos, ele me procurou novamente e eu falei, poxa, que bacana. Então agora avançaram, né? Nem fui atrás, eu falei, quero ir na surpresa entender de que forma que eles estão. E aí o segmento dele é bebida, né? E aí ele começou me falando, olha, daqui a pouco eu falo sobre bebida. Deixa eu falar a oportunidade que eu vi aqui, que eu tô trabalhando aqui na área de pet. Aí ele falou assim, além dessa área de pet, me surgiu a oportunidade de trabalhar isso aqui nessa outra área. E aí eu me assustei, eu falei assim, opa, mas qual que é realmente teu foco? Não, eu quero trabalhar esses mercados que são oportunidades e depois eu vou focar aqui na bebida.
isso é comum acontecer, é mais Sim. comum do que a Isso gente mostra o quanto o acredita, Brasil né? tem muitas oportunidades, né? E Então, aí as pessoas enxergam e querem abraçar todas elas e é difícil, né? mas aí eu falei para ele, escolhe qual estrada. Depois que você escolher a estrada, são 3 mercados bacanas, mas são coisas completamente diferentes. Então escolhe a tua estrada, me fala onde que você vai seguir, qual o teu plano de negócio, depois eu vou te apoiar, né? Depois eu consigo entrar e te dar apoio. Mas eu acho que essa fase, para você ter sucesso, você tem que entender qual é a dor que você quer resolver, trabalhar um bom planejamento, um bom ali para começar realmente. Uhum. Você tem que ter foco, você tem que ter métrica, você tem que ligar para clientes todos os dias. É, Você tem que conquistar clientes todos os dias ou toda semana. Todo mês você tem que melhorar, você tem que ter uma receita recorrente. Passada essa fase, tô seguindo, é continuar com esse foco, buscar apoio. O mercado hoje, né, tem uma rede aí de apoios. Aí tem que ver, você precisa de investimento anjo, você precisa de investimento, você precisa de crédito ou você precisa de mais clientes. E tudo isso você pode conseguir através de uma rede de investidor anjo, né, que a gente chama hoje de smart money. Mas você também pode falar assim: não, eu não quero um investidor anjo agora, não estou preparado para toda essa estrutura, mas eu preciso de um crédito. Qual é o melhor crédito para o meu negócio? uhum. Qual é o melhor dinheiro agora para ajudar? E se for investimento anjo, que também escolha teu investidor. Um investidor que conheça do seu segmento, Sim. que tenha disponibilidade para te ajudar, são investidores, né? A gente tem uma média aí de 10 investidores anjos para o negócio. Então, que tenha ali alguns investidores que realmente vão agregar para o teu negócio, que vão ajudar com networking, abrir portas, conquistar clientes, que a gente chama a fase de escala. É Essa uma fase fase de difícil, escala, né, hoje. ela é difícil, mas é uma fase tão interessante, porque assim, se você fez bem os passos anteriores, que é estudar o teu mercado, ter um foco e estudar o teu modelo de negócio, quando chegar nessa fase de escala, você já sabe exatamente para onde que você vai. E se não fez isso, você tem que dar passos atrás e rever processos. E isso tem um desgaste muito grande. Você sabe que uma das fases mais difíceis que eu tive como empresário foi na hora de escalar. Porque para mim foi muito difícil, porque quando você começa pequeno ali, Aham. praticamente eu empresa, né? Você delegar. Eu acho que foi um dos processos ali mais difíceis, porque você tem aquela situação, tá tudo na sua cabeça, você já tem É. a rotina prática, tudo, você transmitir isso para uma equipe, para mim Uhum. foi um grande desafio. Com o tempo eu É. fui aprendendo, mas foi um processo que eu passei por muitas dificuldades. É, mas é necessário, né? Se você Sim. cresce, se você tá Não, nessa fase hoje de é escala, impossível você pensar de é. outra forma, mas foi muito difícil desapegar nesse ponto. Eu acho que isso deve ser um dos pontos também críticos, né? Porque às vezes a pessoa até tem tudo, toda a oportunidade na mão, até o investidor anjo, tudo, mas às vezes a pessoa ainda está fechada Não dentro dos consegue. conceitos dela, né? Centraliza. É, e também o que que acontece? Você está tão focado na operação que você tem a ideia errada que se você sai, tudo vai desmoronar, Exatamente. né? Que Você não ninguém pode vai tirar fazer do teu férias, você não jeito, pode você não sair de jeito pode. nenhum. Mas isso é ruim, você acaba ficando escravo ali do Exato, negócio. O que você tem que exatamente. fazer é um período de transição, é contratar pessoas que tenham o mesmo propósito que você, que Exatamente. tenha realmente que tenha captado a essência da tua empresa, do teu negócio, que goste dos seus clientes, que conheça o mercado, que estude. Então, essa fase de transição é importante até para você compartilhar o seguinte: quais eventos que você vai, quais eventos te fortaleceram, para você também colocar o teu time ou essas pessoas que vão te suceder para também fazer esse mesmo caminho que você fez, né? Exatamente. Porque você sair de founder, ser CEO e depois você ter que colocar outra pessoa para fazer todo esse processo, ele é doloroso, mas ele tem que acontecer. Só que o que que acontece? Você também tem que olhar para frente. Se você não sai, você está deixando a empresa estagnada, né? Exato. E também você está sobrecarregando, que acontece muito isso. Você centraliza demais. Eu passei por isso no meu segundo negócio. Eu centralizei demais, né? Porque eu achei que eu dava conta, eu queria dar conta, eu queria.
enfim, é fazer as coisas de uma forma que não funcionaram. Então, e você chega a um esgotamento físico e mental, e aí isso não é bacana, porque qual é a mensagem que você está passando para o teu time? Qual é a mensagem que você está passando para os seus clientes? Qual é a mensagem que você está Exatamente. deixando no mercado? Exatamente. Então, é muito bacana você se entender como líder e falar assim, poxa, eu vou continuar liderando isso, mas eu tenho que agora trabalhar outras áreas, outras frentes. Você tem que entender que seu papel mudou. O seu papel É mudou, isso, exato. né? E aí, obviamente, que quando você monta um time de primeira linha que está alinhado, e por isso a importância da cultura organizacional, né? Porque daí Uhum, todo mundo segue na mesma linha, né? Então não adianta querer só colocar mais gente lá, cada um fazendo de um jeito, pensando de forma diferente. Uma equipe tem que estar bem alinhada, bem treinada, aí sim a coisa realmente acontece, né? Agora, uma das coisas que eu vejo também no empresariado brasileiro é a dificuldade, às vezes, eh, de se adaptar às mudanças comportamentais do consumidor, da tecnologia, né? Então, assim, você vê empresas que têm 20, 30 anos quebrando, é, justamente porque, assim, eu uhum, sempre fiz desse jeito, sempre deu certo exato. desse jeito, então Uhum, o problema aí começa a não enxergar os problemas internos, uhum, começa a atribuir os problemas à economia, à política, a exato. pandemias, enfim, a uma Uhum. série de fatores externos e não consegue enxergar essas movimentações. E eu falo que principalmente hoje a gente vive num mundo desafiador, porque a gente está lidando com praticamente 5 gerações distintas, Uhum, seja no mercado de trabalho como também do consumidor, né? uhum. Então, que dica você daria para essas empresas que estão há décadas no mercado, mas que estão hoje passando por dificuldades e essa tensão a se atualizar, a se adequar ao momento que nós vivemos? Pois é, o que acontece também é o seguinte, a gente está tendo uma enxurrada de informações ao mesmo tempo, com muitas coisas, né? Então, a internet, ela é maravilhosa, a gente precisa disso. Mas e a quantidade de informações que a gente recebe no dia, na semana? Isso realmente é assustador, Eu vi uma né? pesquisa que a quantidade de informação que a gente consome, se a gente pegasse aqueles Blu-ray, aqueles CDs de Uhum, alta capacidade de informação, daria para empilhar, acho que 3 vezes até a Lua a não tenho distância da dúvidas, quantidade de não tenho informação que a gente consome dúvidas. num ano, né? É impressionante, é impressionante. Então, a quantidade de informações, ela só vai aumentar, tá? Então, assim, a geração de conteúdos e novidades e tendências e ferramentas daqui para frente, ela só vai aumentar. Então, o que que a gente tem que fazer? A gente tem uma questão que é super importante, necessária para qualquer empreendedor e para qualquer executivo e empresário, que é adaptabilidade. Adaptabilidade, ela é essencial para o teu negócio, tá? Então você tem que se adaptar. São novos momentos, uma virada, né? Que a gente tem passado agora com a inteligência artificial, com a tecnologia. Sim. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que conhecer, tenho que falar, pera, deixa eu ver aqui o que realmente é importante para o meu negócio, tá? O que realmente faz sentido. E aí, tem que realmente fazer esse processo e entender o que realmente você pode transformar. Por exemplo, a transformação digital, né, que nós tivemos na pandemia foi gigantesca. Foi. Então, sabemos disso. Na pandemia, nós passamos a regra daquelas empresas que é o que você falou, essas empresas que estagnaram ali, né, que deixaram, Uhum. e aquelas empresas que de alguma forma acompanharam tendência, trabalharam com a tendência. Então, em bancos, né, alguns bancos não estavam Pois é. prontos para fazer o atendimento virtual. Outros estavam, né? Então, essa é a diferença. É você olhar para o mercado, ver essa enxurrada de informações, mas você também olhar para o teu negócio e ver de que forma que você pode absorver algumas tecnologias, alguns processos e o que está sendo feito no mercado para você crescer. A parte boa
A parte boa é que tudo agrega. Se você sabe usar, isso vai te trazer uma melhor eficiência dos seus processos, eh, te ajuda, por exemplo, a reduzir custos operacionais e te ajuda também, por exemplo, a trabalhar com uma coisa que eu gosto muito, eu sempre falo, que é a previsibilidade, né? Então você usa a tecnologia e as informações a favor do teu negócio. Sim, A questão do comportamento é fundamental. Então, qual é o comportamento que o mercado tem tido, né? Então, eu posso falar, eu fiz um artigo para Exame, na minha coluna da Exame, falando, por exemplo, sobre policrise. Sim, gente, se a gente for esperar um ano bom para a gente investir nos nossos negócios, ou um ano bom para contratar você mais não faz pessoas, nada. você não faz nada. Porque os últimos anos, o que, que nós tivemos? Política, economia, ambiental, né? Tudo Guerras, joga contra. tudo junto ao mesmo tempo. E aí você vai ficar esperando o melhor Não momento para dá. a tua empresa? Você não vai esperar. Você vai esperar melhores momentos? Pode ser que só piore. E nós sabemos que algumas coisas pioraram. Então, em tempos de policrise, o que, que a gente tem que fazer? A gente tem que realmente olhar para os nossos negócios com aquele carinho, com aquele amor que a gente tem, mas também muito consciente, racional do que eu posso melhorar apesar das adversidades, apesar da crise, apesar da guerra, apesar do Exato, político X, exato. apesar da economia. E você sabe que é o seguinte, quando você deixa de olhar para esses problemas e você foca no teu negócio, não tem como não dar certo. O que que acontece? Agora, se você vai para rodinhas de e fica falando só coisas ruins e você fica só absorvendo coisas ruins, no dia seguinte você também vai levar isso, sem perceber, você vai levar isso É, pro pro teu time, negócio, pro time, né? Então, eu acho exatamente. que isso, o brasileiro também, ele tem que cada vez mais se precaver disso, né? E eu acho que isso é importante a gente olhar e é fundamental para os negócios. Eu acho que também todo empreendedor é muito importante o network, né? Se relacionar, conversar com pessoas de outros segmentos, porque isso, de certa forma, você consegue, trocando opiniões, você consegue mais ou menos entender para onde as coisas estão caminhando e você tem mais facilidade também de direcionar as mudanças do seu negócio. O problema é quando você não se relaciona, você não se envolve em outras coisas, e aí você é pego de surpresa com as coisas que estão acontecendo e É, você não está é. preparado para elas, Aham. né? Falo que ninguém tem uma bola de cristal, Não mas temos. ao mesmo tempo, quando você começa a pegar opinião, então, aqui que a Cláudia pensa sobre isso, né? Aqui que a Chris Pfeiffer, lá que é outra investidora, A pensa Carol sobre Pfeiffer. isso. Quando Uhum, você vai uhum, trocando figurinhas com outros empreendedores, exato. principalmente vocês que estão em vários ramos de negócio, Uhum, você vai começando a montar a sua percepção para onde as coisas estão indo e entender as mudanças necessárias que você tem que fazer exato. e preparar o seu time para isso também, né? Uhum. É, e participe de rodas de negócio que vão te ajudar a crescer, que vão te fortalecer, que vão apoiar a tua empresa, que vão te apoiar também. Isso é fundamental, né? Isso, enfim, a neurociência já fala. O É, ambiente, ele te molda muito. Então, faça parte de ambientes e de redes que te motivem, que realmente te levem para outros patamares e que esses patamares sejam realmente a arte de vencer. você tocou num ponto que eu defendo muito. A neurociência para o empreendedor é fundamental. Tem que estudar, se manter atualizado sobre isso, né? Agora eu queria te perguntar a respeito da sua participação no Shark Tank, que eu acho Uhum. que é um programa de alto sucesso e que ali mostra um pouco a característica do empreendedor brasileiro. Porque lá as pessoas não vão simplesmente tentar vender os seus negócios. As pessoas ali mostra o nível de criatividade que o brasileiro tem e inovação, Uhum. principalmente, né? Sim, Então sim. eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa experiência, porque talvez seja até um fator diferente ali, né, de conhecer tantas inovações de Uhum. pequenos empreendedores, mas com Claro. grandes sonhos também.
O Shark Tank é um programa fantástico, né? Ele é um reality show, muito assistido. Então, o Brasil é um dos países que tem uma audiência gigantesca. É, sabemos a quantidade de bons negócios que foram feitos a partir do Shark Tank. E quando eu fui convidada, eu fui, aceitei na hora. Já conhecia o programa, já sabia da dinâmica. É, e realmente eu acredito muito nisso. Eu acredito que o programa, além de ser um dos melhores programas que tem, uma forma que é feito, enfim, todo, toda a equipe, uma competência gigantesca, todos os Sharks, né? Os Sharks, a gente percebe, são todos excelentes profissionais, investidores, Sim. conhecedores e agregadores também. Então, fantástico. E também ver essa possibilidade de uma empresa, do nada, chegar lá e realmente se apresentar, é muita coragem. Primeiro, é Muito. muita coragem do empreendedor. São 2 minutos. Nós, ali, como Shark, nós não temos nenhuma prévia, então eu não sei qual vai ser o negócio que vai ser apresentado, eu não recebo nenhuma prévia, nem do perfil do empreendedor e nem do negócio. Então, quando abre aquela porta, é aquela, né, nosso primeiro contato também. E tem de tudo. E aparece de tudo. Aparecem empreendedores preparados, que já têm tempo de estrada, que já sabe exatamente o que quer. E tem alguns Tem a menor que não noção, têm a né? menor noção, mas que tinham um sonho de ir lá e apresentar e depende ali da forma que ele apresentou, né? Mas Tem situações assim, até hilárias, né? tem situações hilárias, alguns negócios hilários também. Mas eu acho que é uma oportunidade. Eu sei que tem muitos negócios que foram e a partir de lá tiveram um crescimento exponencial com a sua marca. Então, uma lição que eu aprendi no Shark Tank é o seguinte: é uma oportunidade fantástica. Você vai ter uma exposição na televisão, nas mídias gigantescas. Então, assim, gigantesca. Então, o que que acontece? O que você tem que fazer? O que você tem que preparar? Qual a forma que você vai falar da tua empresa, do teu negócio? Isso pode ser transformador. É, E parece fácil, mas não não é é não. fácil, não é fácil. Eu sei que muitos empreendedores, eles estavam com receios, muitos ficam com medo, nervosos, tem de tudo. Mas o programa ajuda a pessoa a se preparar um pouco. Então, tem alguns testes antes, né? Tá. Tem um encontro ali para até o próprio para ajustar o pitch e tudo mais. Então, todo esse apoio o empreendedor tem. E o empreendedor que realmente ele entende que é uma oportunidade de Ele negócio, abraça, né? ele abraça. E para quem está aqui fora, né, eu já assisti muito pela TV, você muitas vezes você torce, você fica com raiva, você fala, poxa, por que que não investiram nele? Gostei, né? Então, o brasileiro também, ele tá ali né, assistindo e ele também acaba muitas vezes dando opinião, e eu acho que isso também eu tenho inclusive uma startup minha que uma empresa viu no Shark Tank e depois acabou comprando, né? Era uma empresa que precisava dessa solução. Inclusive foi esse ano, em janeiro, que o negócio foi feito. Então, assim, as oportunidades que tem. Então, você pensa o seguinte: eu vou lá apresentar meu negócio e receber um investimento. É uma oportunidade. Eu vou lá divulgar a minha marca e também receber investimento. São duas oportunidades. Eu vou num programa, vou apresentar meu negócio, vou expor a minha marca e vou conquistar clientes, É, conquistar mercado, conquistar pessoas, expandir, ouvir. E aí você entra o seguinte, você vê que você não tem uma oportunidade, nem duas, nem três, você pode ter 10. Então exato. vai muito, muito mais da tua estratégia e da tua mente do que realmente o empreendedor está disposto ali. Então o Shark Tank ele tem essa magia, né? O que eu acho mais curioso dentro do programa é quando o empresário ele começa a negociar com vocês ali, né? Então ele É, faz as contrapropostas ali, porque é praticamente assim, é um risco, né? Ele tem uma proposta na mão e vou fazer uma contraproposta que pode ser aceita ou não, né? é, Então ali eu acho que a pessoa tem que ter uma inteligência emocional ali tem, muito forte. tem que ter, porque assim, nós ficamos bastante tempo, é que é editado, né? Tem casos ali que Quanto nós tempo ficamos mais? uma Uma hora. hora, já aconteceu 1h40,
E eu tenho, assim, o empreendedor realmente ele é sabatinado, não só pela questão do valuation, como que ele chegou naquele valuation, Tem que mas estar tudo na enfim, ponta da língua, ele né? tem que ter na ponta da língua, mas assim, ele tem que criar muitas vezes essa estrutura para ele Aham. responder, né? Não Não pode só tem muito soltar, tempo e né? não só soltar. Então ele tem e aquele empreendedor que ele está na operação, que ele conhece do negócio, Você vê para a que é gente fica estruturado, claro, né? né? Ele é Uhum. estruturado. Ele pode ficar confuso, ele pode gaguejar um pouco, mas a gente sabe que ele tem consistência. E a gente percebe isso, Sim. né? Então, acho que esse é um fator importante que você comentou, porque é interessante mesmo, é interessante essa dinâmica. E para os empreendedores que passam por essa experiência do Shark Tank, eles ficam fortalecidos. Sem Olha, eu dúvida. encontrei com alguns depois do programa, encontro ainda com alguns, e que eles têm orgulho de falar que foi para o Shark Tank, eles têm orgulho de falar que realmente participaram, eles se transformam. Então, eu acho que vai muito disso também, da tua capacidade de se transformar a partir de algo que você se propôs a fazer. Talvez eles conheçam até um lado que eles não conheciam deles, né? Da capacidade de. Perfeito, perfeito. Aí você vai criando, você vai É, falar, poxa, eu tenho coragem também, quer dizer, tenho coragem, eu tenho conhecimento, eu sei o que eu quero, eu vou defender o meu valuation ali, eu vou defender o meu equity, vou defender a minha empresa, vou defender os meus sócios, vou defender meu time. Então, cara, você tá ali, mas, enfim, você tem pessoas por trás que tá torcendo também, você sim. tem, né? Então, eu acho que isso é bacana e o que você falou faz total sentido. Os empreendedores, eles acabam descobrindo coisas que eles não sabiam que tinham, né? E isso é bacana. Deve ser o ápice para eles quando vê dois ou três ali querendo, né, investir no Uhum. negócio. Deve ser sensacional, porque você ter É, dois, três especialistas querendo investir, fazendo proposta, quem vai fazer a melhor proposta para o seu negócio, eu acho que isso é, dá uma satisfação não imensa, é. né? Acho que dá um medo também, mas Também. eu acho que assim, é uma satisfação. Tipo É, assim, tenho interesse, mas, portanto, você aceita, tal. Eu acho que exato. tudo isso faz parte ali e de um processo consegui, porque, né, eu consegui. E aí, agora como, né? Lógico, depois do programa vai ser tudo validado. Tem muitos Sim. empreendedores que desistem porque eles fazem conta e falam assim: olha, não faz sentido, sei lá, 40% da empresa. Nem tudo Então, vai para frente, ou, efetivamente, né? ou o investidor ali vê que realmente não faz sentido porque não é aquele valuation, porque não é aquela Foi infraestrutura. distorcido, né? Mas esse processo, ele é um processo que depende muito da empresa e do investidor, né, do Shark. É, mas, de qualquer forma, a participação no programa é encantadora, Sem dúvida. é transformadora. E vocês, quando estão avaliando qual empresa vocês vão investir, o que vocês levam em consideração? Basicamente, o segmento, a sinergia dentro de outros negócios. Quais são os critérios que vocês avaliam para definir investir ou não num determinado segmento ou numa empresa? Então, como investidora, e independente se eu invisto com o meu próprio fundo ou com as redes de investimentos que eu participo, né? Eu já estou investindo como investidora há 10 anos. Cada rede acaba tendo a sua tese, os seus critérios de investimentos e os investidores também. Então, é importante, que eu sempre falo, que o empreendedor ele se conectar com investidores que têm essa tese que faz sentido para ele Uhum. e que também tem esses critérios. Mas o que é importante também para o empreendedor entender é que cada investidor ele tem a sua jornada de investimento. Não adianta você participar de uma reunião e achar que dali já vai sair o dinheiro, né? É uma Uhum. construção. Então, muitas vezes, na maioria das vezes, o que nós olhamos? Primeiro, realmente, qual é a dor que quer resolver, qual é o modelo de negócio, Uhum. qual é a proposta de valor, né? Então, esse é o primeiro ponto. Você tem que entender ali qual é a dor que está sendo Sim. proposta. E para startup, a gente olha se tem uma boa base de tecnologia. Para startups, é importante que tenha, né, essa base tecnológica bem construída.
ou se não bem desenhada ali, né? E aí, no meu caso, eu invisto em startups, em negócios que já estejam em operação. O que que Uhum. significa isso? Que já tem faturamento. Eu, por exemplo, não invisto mais hoje na fase de ideia. Eu não pego uma ideia em um projeto e invisto. Sim. Por falta de tempo, porque eu sei que vai mudar muito. Eu já fiz isso. Hoje eu não consigo fazer mais e tem muitas redes hoje que investem nessa fase de ideia. Então eu invisto em negócios que já estejam em operação, com receita e receita recorrente. Para escalar Para mesmo. escalar, o que que significa receita recorrente? Que está crescendo, Uhum. que por você não tem né, um gap ali de meses sem receita, porque quando você tem gaps de meses sem receita ou de períodos sem receita, eu como investidora e até com a minha experiência como empreendedora, eu sei que tem algum problema lá atrás. Tem Uhum. falta de cliente, problema né, nos Alguma produtos, nos coisa ali não serviços, tá. não tá. Então, eu invisto quando isso já está solucionado e o dinheiro é para escalar, é para crescer, Sim. é para ajudar a trazer novos recursos num time que já está em campo Acelerar o jogando processo, para né? colocar novos craques e realmente marcar gol e sair do ponto A para o ponto B. E o investimento anjo, ele é de risco. Sim. Eu aposto no negócio. Um outro lance importante também é que a gente olha muito a equipe. Para mim e para as minhas redes, assim, super importante qual é o time que está liderando, qual é o founder. É um founder, é um empreendedor, é um empresário que realmente ele aceita escutar feedbacks, ele consegue trabalhar em time, ele aceita que o investidor dê palpites, ou que, né, enfim. Então, tudo isso durante o período ali de namoro é definido. Então, essas teses, esses critérios no mercado são importantes e os empreendedores eles têm que entender isso. É, as regras têm que ficar claras, né? E é aquela situação, se o empreendedor ele quer um investidor, ele tem que se submeter a esse tipo de Claro, situação, obviamente, é. né? Mas nem todos estão preparados. Nem todos estão preparados. Você sabe que eu tenho um caso, um case, né, muito interessante, que é o seguinte: eu estava participando de um evento de investidores e ali 3, 4 empresas iam fazer pitch, tá? E eu, enfim, naquele dia eu acho que eu selecionei um ou dois para conversar depois, mas um não me chamou muita atenção, mas eu olhei, eu falei, poxa, mas enfim, passou. 6 meses depois, eu estava no meu programa de mentoria e eu recebo alguns empreendedores para fazer não é nem mentoria, acho que era um café que eu recebo alguns empreendedores justamente para me apresentar a startup e se eu achar interessante eu posso trazer para o meu portfólio, eu levo para as redes, né? Eu sempre dou um palpite também, um ajuste em pitch e Uhum. tudo mais. E essa startup, quando ela começou a falar, eu falei, poxa, eu acho que eu conheço vocês. Aí ele falou assim, sim, Cláudia, eu apresentei para um grupo de investidores, além de mim tinha mais alguns lá que apresentaram, só que naquele dia ninguém quis investir na gente, né? E eu falei, tá, continua com o seu pitch. Aí ele continuou, eu falei, ah, tá, mas é isso. Vocês parecem muito mais do que o que vocês apresentaram lá, né? Bom, resumo da história. Ele fez o mesmo pitch que ele fez há 6 meses, ele tinha feito ali para mim. Só que como eu tava com mais tempo, aí eu comecei a olhar e perguntar para ele, Conseguiu extrair mais, extrair né? mais. Eu falei assim, cara, teu pitch não tá ajustado. Vocês são melhores do que o que você apresentou. Vocês têm muito mais. Isso não apareceu, isso não apareceu. Enfim. Resumindo, eu acho que ele tinha apresentado 10% do que realmente tinha o Nossa. potencial, e isso é muito difícil. Às vezes a gente vê o cara mostrando que não Normalmente é o tem, inverso, né? O né? verso. Eu falei, tá, eu vou ajustar. Eu fiz um trabalho com ele de alguns meses de ajustar o pitch e falar, nós vamos voltar para essa rede e eu quero que você apresente novamente. Ah, mas faz pouco tempo. Eu falei, tá bom, mas nós vamos, porque agora é outro pitch e você é um cara bacana, ele apresenta bem, né? Enfim, fomos e, sei lá,
pelo menos 20 investidores ficaram Uau, interessados. que diferença. Ele recebeu o investimento dessa rede, eu levei para uma outra rede também investiu. Então, quer dizer, são duas ou acho que são 3 redes, já fechamos com 3 redes de investimentos para ele. Então, quer dizer, olha só a oportunidade e também ele não desistiu, né? A Então, resiliência, acontece né, é muito isso. importante, né? Não é no primeiro não que você acha que o seu Exato. negócio não é Por atrativo, isso não que é é bacana, né? E por isso que é importante você voltar para o mercado e conversar com pessoas e Exato. pedir opinião e participar de alguns programas de mentorias, de aceleração, que seja, mas conversar com pessoas que já passaram por algumas situações que vão olhar o teu negócio e no mínimo vão te apoiar ali com alguns feedbacks, né, com alguns ajustes e com algumas informações construtivas. Tem uma característica sua que também foi uma das razões pelo qual eu quis te trazer aqui, Opa. é que você defende muito o empreendedorismo feminino, né? Uhum. E aqui a gente também levanta essa bandeira, até porque eu há 30 anos trabalho praticamente no mercado de mulheres empreendedoras também, né? Muito bom isso. Nosso segmento é voltado para mulheres Uhum. empreendedoras. Então eu queria que você falasse um pouquinho, né, a respeito disso, né, esse papel de protagonismo que a mulher tem conquistado a duras penas A também, duras isso penas. também tem que ser dito, Uhum. mas a importância disso, porque assim, até eu vi recentemente uma estatística falando que a, a mulher, quando ela atinge os cargos de liderança, a mulher empreendedora, ela consegue normalmente ter resultados 25% superiores até, né? Então, Uhum. assim, é algo Mentira. muito Uhum. significativo. Sou suspeito, adoro trabalhar com mulher, eu acho Que mulher bom, para trabalhar bacana. não Uhum. tem igual, tanto que meu time, eu acho que só tem quantos homens lá, Jéssica? Acho que 2 só, né? Tá Todo o vendo? restante Isso é bom. mulher. Então eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse papel da mulher no empreendedorismo. Eu gosto muito também dessa questão do empreendedorismo feminino. Trabalhar com esse tema, eu comecei intuitivamente, mas também um pouco da minha experiência. Como executiva em grandes empresas, eh, eu vim de uma época que os clientes normalmente falavam assim: olha, eu prefiro consultores, então era ruim para nós, né? Então eu sei que tem alguns casos ali, alguns clientes que escolhiam pelo currículo, né? Pelo gênero, isso era ruim, É, tá? Então, e também, eu também já trabalhei em empresas onde mulheres eram demitidas depois da licença maternidade. Então, acho que tudo isso foi acumulando, foi acumulando. Mas ao mesmo tempo, eu tive a oportunidade de trabalhar, quando eu entrei na PwC, a PwC em 97, ela já tinha um programa de diversidade. Ela já tinha, naquela época, eu comecei a olhar isso com muito carinho, que era o seguinte, ela era global, um programa onde homens e mulheres que tivessem competindo para o mesmo cargo, com a mesma competência técnica, a empresa ia favorecer, ia escolher a mulher. Por quê? Porque queria, num prazo de X tempo, ter mais mulheres no cargo de gerência, de diretoria e tudo mais. Então eu achei aquilo tão especial, sabe? Eu achei aquilo de uma forma tão bacana e realmente ter as mulheres ali incentivando e a empresa incentivando que as mulheres buscassem esse papel de protagonista, de executiva e favorecendo, e você não precisava se masculinizar para isso, não precisava participar de rodas de charuto nem de uísque, né? Então eu achei isso fantástico. Eh, e quando eu comecei a empreender, eu também tive muitas dificuldades. O Brasil é um país machista, o Brasil é um país ainda preconceituoso. Eu sei que muitos homens, como você, executivo, trabalham com mulheres, mas ainda tem sim, uma camada aí que não gosta nem de tocar no assunto porque não faz sentido para ele. Então, vindo essa realidade para mim, vendo toda essa realidade como empreendedora e vendo os desafios, isso foi acumulando novamente. Eu falei, poxa, deixa eu enfrentar cada um desses desafios e entender por quê, né?
E quando eu comecei como investidora anjo, aí foi mais uma situação também, que eram muitos homens. Então eu participava desses eventos que normalmente era, sei lá, muitas dessas reuniões só eu de mulher, ou mais uma investidora, eram pouquíssimas. Então, normalmente eu convidava uma amiga para ir, ou uma investidora, ou outra pessoa para ir comigo, porque eu falei, poxa, a gente pode trabalhar assim, ter mais mulheres. E eu já fazia um trabalho no mercado com mulheres, com a Rede Mulher Empreendedora, da Ana Fontes, e com a Grupo Mulheres do Brasil, quando a Luísa Trajano me convidou para fazer parte. Já tinha tantas mulheres tão interessantes ali, né, diretoras de empresas ou gestoras ou não, mas mulheres fortes, determinadas, que eu falei, poxa, aqui nesse grupo para fazer mentorias, para investir, por que não ter mulheres, né? Então tudo isso me abalava muito, né? Ah, e na pandemia eu senti muito o choque da forma com que as mulheres eram tratadas, né? Da forma com que realmente oportunidades não vinham, a quantidade de negócios de mulheres. E começamos uma campanha na pandemia para que as pessoas consumissem coisas que, Uhum. né, de mulheres, comprassem serviços que eram de mulheres, porque nós sabíamos o quanto era importante e o quanto que as mulheres elas já participavam da casa, né, da gestão financeira. Então foi uma preocupação enorme, trabalhamos em times grandes para isso. E aí eu também fiz o meu podcast para ter uma voz feminina, nesse ambiente que já era tão masculino, que era o ecossistema de investimento. E eu queria, Qual que é o o podcast? podcast era o Ela Invest, agora é Rede Aham. Invest. Mas o que acontece é o seguinte, eu queria ver mais mulheres empreendendo. Uhum. Eu queria que aquelas mulheres que estavam empreendendo sozinhas, com medo de, ou com receio, porque sabiam que muitos homens não iam aprovar os negócios, que não ia nem recebê-las, que acontecem muito isso também, que elas se sentissem ali, né, representadas. E também para muitas mulheres que queriam conhecer mais sobre investimento anjo, sobre esse ecossistema, que, poxa, tô ali, cheguei também e tenho muito que aprender, mas eu também posso contribuir com a tua jornada. E tem dado muito certo, sabe? E tem dado muito certo. E no meio do caminho tem essa pesquisa da McKinsey que realmente mostra o seguinte: empresas que têm mulheres em cargos de liderança, isso reflete diretamente ali no EBITDA, no faturamento. Uhum. Então, toda aquele monte de informações que eu tinha e de vivências também, e o mercado realmente olhando isso só me fortaleceu a criar mais ações e a entender que eu estava no caminho, né? Que eu poderia realmente me fortalecer a partir dessas minhas ideias, a partir daquilo que eu poderia conquistar e eu posso chegar onde eu realmente eu quiser e que eu também poderia e posso ajudar outras mulheres empreendedoras e outras mulheres investidoras, empresárias também. E isso tem crescido. Eu acho que hoje nós já, quando eu comecei, éramos 2% de mulheres. Eu acho que esse ano a gente deve fechar entre 25% e 28% de mulheres investidoras anjos. A taxa de empreendedoras também, você sabe, isso tem crescido também. Então as mulheres, elas estão Faltava mais basicamente representadas estímulos, e incentivos para precisa. dar confiança, Isso, e né? a gente precisa cada vez mais, né, criar Uhum. ambientes onde as mulheres se sintam representadas, mas as mulheres também se sentirem ouvidas, tá? É muito comum em alguns lugares até hoje as mulheres elas serem invisíveis, né? As pessoas não perceberem as mulheres, enfim, Nós tivemos uma convidada aqui empreendedora que em grandes negócios tinha que ir com o sócio homem junto eu para também poder fiz ser isso. ouvida, né? Eu também fiz isso. Eu contratei, né, quando eu estava no meu segundo negócio, eu contratei um trainee, né, para trabalhar comigo, porque eu comecei sozinha, aí eu contratei um trainee, ele tinha, estava fazendo engenharia de produção, então o menino está no mercado hoje voando, mas onde que eu ia, que era reunião, quando tinha homens, eu levava ele junto Muda, né? comigo. Muda, É muda muito. impressionante. Então, isso para mim era. Enfim, a gente vai criando algumas coisas eram intuitivas, mas assim, por respeito.
e também você entender que você é mulher e que você pode estar onde você quiser e que você também pode conquistar lugares. Isso também vai muito da mulher, né? Eu acho que o comportamento dela e a capacidade dela de entender que ela pode e que se é um ambiente ou um lugar hostil, ela não deve ficar e ela também não deve indicar outras mulheres Sim. também. Então a gente vive no mundo hoje, no momento e que tivemos alguns avanços, os avanços eles são necessários. Quando você dá oportunidade para uma mulher, seja uma funcionária, né, uma empregada doméstica, quando você contrata serviços de algumas mulheres, você muitas vezes vê essa mulher ela crescendo e ao mesmo tempo a família dela cresce, né? As pessoas que estão aos redores crescem também. Então a mulher quando ela cresce, patamar, e nós sabemos muitas mulheres, elas elas ajudam outras. Então, as mulheres, elas têm uma capacidade de pensar não só nela, mas ela pensa em Empatia. comunidade, né? Então, e por isso que a gente sempre fala, né? O mundo é melhor com as mulheres e as mulheres líderes e as mulheres liderando, porque cresce de uma forma muito mais justa, né? Sim. Então, eu acho que essa combinação é importante. Eu tenho no meu time muitos homens, eu tenho no meu portfólio muitos negócios de homens também, mas eu sempre falo o seguinte: quando é negócio aqui só de meninas e elas, né, enchem de orgulho que negócio é só de meninas, eu também falo, meninas, vamos trabalhar com diversidade, Sim. né? Olha só, interessante também a gente complementar aqui com essas características e trazer homens aqui para a gente pensar juntos. E a O mesma coisa equilíbrio é quando a importante. gente tem negócio só de homens, eu sempre falo. E aí uma coisa que eu coloco sempre é o seguinte, principalmente para quem está buscando investimento e me procura, eu sempre falo, qual a formação do teu time? Então, os últimos 2 anos, 3 anos, eu tenho investido em negócios que tenham pelo menos uma mulher no contrato social ou que tenha esse potencial do próximo sócio ou executiva ser mulher. Mas isso que você está falando é verdade. Eu acho que um dos grandes sucessos da minha empresa é eu ter a sociedade com a minha esposa. Uhum, Isso dá um equilíbrio ali que é uhum. o que impulsiona a empresa. É a energia ali dos dois, cada um com as suas É habilidades, cada um isso. com a. E sabendo o momento de cada um ali, e extraindo, tentando extrair o melhor de cada um. Eu falo que a mulher, ela tem uma sensibilidade para os negócios que é fantástico. Eu falo assim, eu sou, na minha empresa, eu sou a pessoa das ideias, né? Uhum. E Mas ela o que executa. vai e o que não vai para frente, é ela que define. Porque a sensibilidade dela do que pode dar certo e o que pode dar errado é muito mais apurada do que, do que às vezes É, quem idealizou pois também, é. né? Eu acho que isso é Porque muito inteligente da tua parte, viu? e é muito legal e funciona muito É. bem, né? Então eu falo que esse equilíbrio é uma coisa que funciona muito bem mesmo. É verdade. Eu acho que o empreendedorismo feminino no brasileiro ele é muito especial. Nós temos muitas mulheres como protagonistas aí, alavancando e puxando essa fila. Eu acho que as mulheres elas têm que entender que elas não precisam fazer sozinhas, que elas Exatamente. podem ver que tem outras mulheres melhores e não tão boas quanto elas, que já passaram por essa jornada, e que muitas vezes precisam da experiência mas que principalmente que podem contar com redes e que a gente tem que jogar no nosso Exato. time, né? Nós temos que realmente cada vez mais uma apoiar as outras. Isso é o que eu sempre falo. Uma coisa interessante também que acontece no meu segmento, que me deixa super feliz, como eu falei, o nosso ramo são fonoaudiólogos, então é uma profissão predominantemente feminina, e é Uhum. muito legal quando elas começam a empreender e o negócio vai ganhando corpo, os maridos, Eles vêm. eles abrem mão das suas carreiras Hum. também para apoiar o empreendedorismo da mulher Faz a e conta, junto, né? né? Os E maridos, junto eles ali. fazem as contas, Então né? é muito bacana ver É, depois esse mesmo é. modelo que eu tenho hoje na empresa, eu e a minha esposa, ver Aham. clientes hoje com esse mesmo modelo e que vão caminhando super bem, né? Uhum. É bem bacana. É isso, eu acho que a gente vem numa tendência, as mulheres estão se fortalecendo, estão buscando apoio.
E eu acho que é uma mudança muito, muito bacana. E parabéns para você, para sua mulher, e que ela se sinta fortalecida e representada, com certeza, em muitas situações. Obrigado, Cláudio. Mas fala aqui pra gente que tem muitos empreendedores no Brasil e eu conheço diversos pequenos empreendedores que sonham em ter um investidor anjo para os seus negócios. Como que essa empresa tem que ser para atrair a atenção de um investidor anjo? Ah, então vamos lá. Então, já está com o negócio formatado, preciso de um investidor anjo. Eu sempre falo o seguinte: procura uma rede de investimento anjo, tá? Você pode buscar alguns investidores, mas enfim, através de uma rede você consegue trabalhar isso com mais oportunidades do que você ficar fazendo reuniões um a um, né? Que isso é Sim, desgastante e demanda muito tempo. Um ponto importante é você se preparar para esse período, porque a partir do momento que você vai atrás de um investidor anjo e você vai fazer a venda né, do teu peixe ali para os investidores, até você realmente conquistar, receber o cheque, isso pode levar em média de 3 a 4 meses, uhum. tá? Então se prepara antes, vê se é o É seguinte, relativamente rápido, né? Eu acho rápido. então, e assim, parece que é rápido, mas você pensa o seguinte: para as startups e para os negócios que não têm muito dinheiro, que precisa quase Ah, de dinheiro para os próximos 2 meses, e outra coisa, se ele sai da operação e fica fazendo muitas reuniões ou participando de eventos, a operação dele também, a receita pode cair. Então, ele tem que se preparar para isso. Então, a primeira coisa é se preparar. A segunda é entender o seguinte: qual que é a rede ou quais são esses investidores que realmente conseguem agregar para o negócio dele. sim. Porque melhor do que o dinheiro é você ter É o know-how, exato. uma boa rede de investidores e network que vai te abrir portas, tá? Então isso é fundamental. A partir daí, então, preparar um bom pitch deck, preparar uma boa apresentação resumida, ter um storytelling, saber falar do teu negócio resumidamente, né? Então, eu sempre falo o seguinte: saiba falar da tua empresa em 30 segundos, em 1 minuto, em 2 minutos e 5 minutos. Mas o que que acontece? Se você tem 5 minutos, prepara o que for mais importante no primeiro minuto, tá? Porque assim, você encanta Ah, o investidor e a tua audiência ter os quatro de atenção. ali no começo. Não adianta você vai falar assim, eu vou deixar a cereja do bolo pro Não, final. Não. Então não adianta falar, olha, quando eu tinha X anos, eu tinha uma ideia de montar tal negócio e o meu pai que... Não, não, não. Que é o teu negócio. Depois você conta a história. Mas assim, se você tem pouco tempo, tenha uma boa apresentação, sabe? Uma marca que remete ao que você faz também é importante. Se você tem a oportunidade de apresentar isso numa rede, e dependendo se é serviço ou qual é o teu negócio, talvez use uma camiseta com teu logo. Tudo isso, né, são dicas e são informações que ficam gravados para os investidores sim. depois, né? Então, eu acho que basicamente, para quem quer encantar o investidor, tenha um bom pitch, tenha o mínimo, assim, faça uma apresentação boa, menos é mais, né? Então, se você colocar poucos slides e muitas informações e aquilo que precisa, e realmente uma outra coisa importante também, estude sobre o investidor ou sobre a rede. Não adianta, hoje não precisa, você tem LinkedIn, tem Instagram, que você consegue saber da vida das pessoas, ou pelo menos o que ela faz, onde que ela investe, ou qual é o tamanho do cheque, né? Não adianta, por exemplo, você vai para uma rede que a rede, o cheque médio de R$ 500, e você vai lá e fala assim, olha, eu tô querendo 5 milhões. Você sabe que aquela rede vai falar, ó, gostei do teu negócio, mas tá Sim, fora. E também não faz sentido você já querer dar um passo maior e ir para redes que investem 25, 50 milhões, sendo que o teu valuation aqui está no começo de 5 milhões. Você vai gastar, né?
e gastar tempo e queimar uma oportunidade que seria um pouco mais para frente. Então Tem que entenda, descobrir o foco e focar, né? tem que descobrir o foco e você tem que seguir isso, mas assim, seja inteligente, né? Eu acho que hoje a gente tem muitas informações disponíveis. O que eu acho interessante é o seguinte, muitas vezes eu recebo no meu LinkedIn, no meu Instagram, e eu gosto de responder todos, as pessoas falam assim, olha, Cláudia, eu tenho uma super ideia e eu tô buscando um investidor, você aceita? Aí eu, mas qual ideia? O que que você está Começa por aí, buscando, né? né? Então, quer dizer, mesmo quando você vai mandar uma mensagem que seja, já manda as informações que vai fazer aquele investidor te achar interessante, Sim. né? Então não adianta. E muitos, às vezes eu respondo, às vezes eu não respondo. E tem alguns que eu tenho um pouco mais de tempo, eu falo assim, ótimo, você quer me detalhar um pouco mais sobre o teu negócio? Fique à vontade, né? Você deve ser bombardeada todos os dias. Sim, sim, eu tenho. E agora eu abri um canal direto para as pessoas mandarem o pitch, né? Porque eu realmente tinha tinha uma demanda muito grande. Agora eu criei um canal direto para as pessoas mandarem o pitch para mim. Qual que é esse canal? Tá lá no meu Instagram, eu tenho um canal direto para enviarem o pitch, né? Mas tá lá no meu Instagram Qual que é? dentro. Cláudia Rosa. Arroba Cláudia Rosa, underline VC. Aí lá dentro tem os meus contatos e eu deixei um WhatsApp, inclusive pelo WhatsApp para facilitar. Eu tenho um WhatsApp e tenho um e-mail específicos para as pessoas me mandarem o pitch, tá? Só que aí o que que me encanta? O que que me encanta é o seguinte, a pessoa ser muito objetiva, né? Muito objetiva, isso me ajuda a fazer uma Sem dúvida, seleção. você não. Então eu tenho lá o meu e-mail, que é o contato, arroba claudiarosainvest, contemudo.com, e o WhatsApp que vou deixar lá para as pessoas procurarem direto, que não é o meu direto, é o outro que eu uso. Mas assim, é importante que as pessoas entendam essa objetividade de quem está ali atrás da mesa. Às vezes eu estou no Uber, eu estou com um tempinho disponível, eu falo, poxa, deixa eu ver aqui se eu posso responder ou dar uma lida aqui nesses. Então, assim, você não sabe qual que está o momento ali do investidor ou onde ele está. Então, seja objetivo e fala o que você está buscando, de que forma que você quer e se realmente tem essa disponibilidade para falar com você. Então, ter essa consciência ela é importante. Eu acho que coisas boas é o seguinte: o Brasil tem dinheiro para investir. Hoje já são mais de 400 redes de investidores, olha só. Uau. A gente já está falando com mais de 20 mil investidores, contando com mais de 20 mil investidores no Brasil. Muitos desses investidores participam de várias redes, né? Eu, por exemplo, eu participo diretamente de 5 redes, onde eu já investi através de 5 redes. Então, quer dizer, se uma determinada rede não tem o foco para aquele negócio, eu posso indicar para as outras. Então, é importante saber que hoje tem essa disponibilidade. Então, Isso é tá bacana, na eu acho mão que do poucas pessoas empreendedor. sabem, né? Eu mesmo não Exato, sabia que tinha essa quantidade toda, né? exato. Então, assim, tá na mão do empreendedor, tá na mão dele saber preparar e argumentar bem para conquistar o investidor. E hoje você tem investimento em quantas empresas? Olha, eu tenho investimento em 130 negócios, né? E acabei de investir também em uma Venture Builder que tem 12 startups lideradas por mulheres. Então agora estou adicionando no meu portfólio 130 e mais essas 12, né? E são de vários segmentos, mas todas elas estão operando, todas elas estão já com receita. E além do ramo da tecnologia, que é óbvio, né? Existem outros ramos hoje que estão em alta, que atraem a atenção de investidores? Ah, sempre tem, né? Sempre Quais tem. são as principais? É, fora do ramo de tecnologia, a gente tem falado bastante de logística, a gente tem falado muito de alguns dispositivos para a área da saúde, isso é fundamental, quanto que tem se trabalhado alguns dispositivos. A própria inteligência artificial linkada à tecnologia também. Tem alguns equipamentos, tem muitas, tem algumas clínicas. Eu investi recentemente numa rede de clínicas para autismo que está fora do ramo de tecnologia, que também
tá Mas super é um alto, mercado é um que mercado que cresceu absurdo. cresceu, tá crescendo. Eh, Tem uma área que eu gosto muito, que é a área do esporte, né, que tem crescido muito. Eu pratico esporte, pratico corrida e vejo que corrida, né, tá no auge, mas já pratico isso há 20 anos. Então, são investimentos que são áreas, são segmentos que estão crescendo. Eh, e, e tem muitas oportunidades, né? Então, eu vejo isso como o Brasil além das startups, o Brasil além das techs, né, que tem uma questão gigantesca aí de oportunidades. E essas das clínicas, das franquias, sempre ainda o brasileiro gosta muito, né? Eu acho que franquia cresce, dependendo do segmento, você tem que escolher bem, você tem que saber qual que é o teu gosto aí do teu negócio, mas vem crescendo bastante. Área da beleza, independente do que seja, a área da beleza no Brasil é algo fantástico, gente. E Cresce aí não tem muito. crise, É, não tem crise, não tem policrise que resista a esse segmento. acho Então, que saúde e estética são. saúde, estética, é fantástico. Então, tem esses segmentos que eu acho que importantes aí. A gente está falando de produtos. Sempre eu recebo também produtos, né? E tanto na área da saúde, os suplementos também. Suplementos é uma área que tem crescido bastante. Tem alguns estudos e algumas empresas sendo lançadas agora, por exemplo, para mulheres 60 a mais, para mulheres na menopausa. Tem se falado muito agora a gente falava terceira geração, quarta É, aqui no geração. Brasil falta muita empresa voltada para esse segmento, né? Sim, já tem estudos falando que agora não se fala mais a média 80 anos, já tem É, falado, tem puxado isso para 90, 100 anos, né, que as pessoas exato, vão passar os 100 anos. Então também tem uma área gigantesca aí do turismo, né, o exato. turismo para a terceira idade, o E é turismo para... superaquecido, né? Enfim, então a gente tem uma série de outras oportunidades além das techs, né? A idade média do meu cliente é 75 Tá anos. Eu vendo? trabalho nesse segmento já há quase 30 Estão anos, né? jovens. Mas é engraçado como eles mesmos relatam a falta de produtos, de empresas voltados para esse tipo de segmento, né? E o Uhum. que é mais engraçado também é o tipo de marketing que fazem, né? Eles mesmos não se reconhecem dentro dos tipos de propagandas que fazem. Colocam muitas vezes o idoso ali mais dentro Pois de é, pois casa, é, né? pois é. Vovozinho, vovozinha. Então mudou muito esse aspecto da terceira idade, que é um É, mercado é. gigantesco para ser explorado. Mas vai passar por uma transformação agora. Até aquele emblema que a gente está acostumado ali falando do idoso, ele já É, mudou, é. né? Do deficiente também já tem mudado. Eu acho que isso já é avanço. Tem vários negócios voltados para senior techs, né? Para essas pessoas. Eu tenho inclusive no meu portfólio uma startup que ela conecta pessoas de mais idade com jovens. Então, por exemplo, esse idoso, essa pessoa, ela tem uma necessidade de aprender, por exemplo, mais sobre tecnologia, ela quer aprender sobre um determinado assunto, tem aqui jovens que se prontificam e entram na plataforma para ajudar. E também esses jovens, de alguma forma, eles aprendem. Então, é uma troca muito Sem boa, dúvida. né? Além disso, tem a área de turismo que tem criado programas e pacotes específicos, serviços, né? O que você Enfim. mais ouve do idoso é o medo de viajar, principalmente para o exterior. Uhum. Medo de não conseguir se virar, não saber onde estão É, os locais. é, Então, acho que essa parte de turismo aí, eu tive na Europa com as minhas filhas agora em férias e, e eu vi, por exemplo, na Grécia, uma quantidade imensa de jovens, na faixa de 20 e poucos anos, 30 e poucos anos, assim, a Grécia inteira com muitos jovens, né? Até falei para as minhas filhas, eu falei, olha, eu tô realmente impressionada com a quantidade de jovens, né? Em Praga também, nós vimos jovens, mas também eu já comecei a ver mais famílias. uhum, Mas na Alemanha, ali em Berlim, eu já vi muitos idosos, assim, aproveitando mesmo, curtindo, viajando, tivemos a oportunidade de conversar com vários. Então, quando você olha o turismo, e aí é o que você falou, existe uma big oportunidade, né? E por que que eles não vão, né? Por que que não aproveitam? Então, assim,
Mas na Alemanha eu consegui justamente por isso, porque a Alemanha tem programas específicos, a Alemanha tem uma infraestrutura específica ali, Sim, né? A Alemanha tem programas, então, assim, Berlim principalmente, o quanto que apoia isso, o quanto que eles se sentem à vontade e conseguem se conectar e conseguem, né? Então, vai muito disso. Então, por isso que a indústria de turismo tem pensado e repensado em ações, e eu também acredito, eu sei disso. A minha mãe tem 86 anos e a minha mãe ela fica assim, filha, e aí, quando que a gente vai viajar de novo? E a é, minha mãe não quer viajar aqui para aqui perto, não. A minha mãe, ela é pro quer. Japão, né? Não, a minha mãe, ela realmente ela tá disposta, ela não tem medo e Legal. fala assim, quero ir, filha. E ela fala, filha, eu Te vou pagar a cobra minha. Não, ainda, e né? ela fala assim, filha, eu vou pagar a minha viagem, né? A única coisa que ela quer é uma Companhia. companhia. Então, assim, olhar para esse público é realmente ver o seguinte: tem um potencial e tem serviços a serem Esse é um feitos. modelo também transformador do Brasil. O Brasil não estava acostumado com o consumidor mais idoso, né? Agora a gente tem uma fatia de mercado interessante, são mais de 15% da população. Então, são esses comportamentos que a gente tem que olhar. Aí tem uma outra coisa, um comportamento bacana no mercado, que é o seguinte: os jovens, por exemplo, estão bebendo menos, É, né? exato. Pesquisas As recentes baladas mostram estão isso. com os dias As contados. baladas estão morrendo. Então é o seguinte, para quem, por exemplo, criou alguma coisa há 5 anos atrás, É, falando do potencial desses jovens do mercado, já sabe que tem que rever muito exato. isso. E o que realmente está atraindo os jovens, né? O que realmente está sendo feito? De que forma que eles estão trocando? Então, olhar esse comportamento e criar soluções é, é a grande sacada, né? Exato. E o que encanta realmente. Legal. E pela sua experiência a nível internacional, como você vê a quantidade de empresas que existem no Brasil? Você considera ainda poucas empresas? A gente está num nível legal? Cabe muito mais? Tem muito espaço ainda para o empreendedorismo? Como que você enxerga? Olha, tem muito espaço para o empreendedorismo brasileiro. Eu tenho recebido, por exemplo, demandas de fundos, principalmente da Europa e Estados Unidos, que querem investir em negócios do Brasil, porque o Brasil é super interessante. Uhum. O Brasil, né, fora tamanho e pivotar aqui, né, é um sonho de consumo de muitos outros países. Então tem essa oportunidade. O Brasil em si, ele tem muitas dores ainda a serem resolvidas, né? Nós sabemos ainda, se a gente olhar para a parte de educação, para a parte de saneamento básico, quando a gente está falando, por exemplo, em ESG, sabemos o quanto ainda a gente tem de soluções a serem criadas, de Uhum. oportunidades. Então, Brasil é um celeiro de oportunidades, tem que ser transformador. É, perante outros países, principalmente se a gente olhar o mercado mais maduro de startups, que é os Estados Unidos, lógico, o Brasil não chega a 10% desse mercado que é Estados Unidos, né? Que é o Silicon Valley e tudo mais. Mas o que que acontece? A gente está nesse caminho, tá? A gente tem conquistado. Uma coisa que eu acho interessante é o seguinte, é o brasileiro empreendedor, ele também submeteu o pitch dele para outras redes, né, fora, para ele estudar essas oportunidades lá. Então, o Brasil ele tem muitas oportunidades, tem muita oportunidade para empreender, de negócios a serem gerados. A gente tem uma demanda muito grande aqui, né, dos nossos recursos de tecnologia. Hoje a gente tem assim praticamente todas as empresas, todas as big techs e as empresas de consultorias, elas consomem, por exemplo, mão de obra de outros países porque nós não temos aqui. E isso vai demorar para essa formação É, novamente. Então, quer dizer, se você não quer empreender ou se você tem essa oportunidade, também tecnologia, tem né? uma Pô, carência tem de uma mão de obra. carência, a mão de obra, né, incrível, incrível. E, assim, assim, não tem como. Essas empresas elas estão buscando mão de obra fora porque a gente não tem aqui. Então, o Brasil ele tem essa demanda, tá? Então, se a gente olhar para o empreendedorismo,
existem oportunidades, existem dores aqui que precisam ser resolvidas e também existe um mercado global que tem olhado para o Brasil com um olhar assim, de investimento mesmo. E os nossos últimos unicórnios, todos eles receberam, por exemplo, investimentos de fundos de alguma forma de fundos de fora Internacional, também, né? internacionais. Legal. Queria que você desse um recado final para quem está nos assistindo e que tem o sonho de empreender, que recado você daria? Ah, bacana. Bom, eu acabei, nesse tempo, né, pelo meu conhecimento, meu apoio às startups e aos negócios, formatando a minha própria consultoria. Então, voltei às minhas origens lá. Então, hoje eu consigo apoiar muito mais negócios, assim, com uma visão estruturada e dinâmica e metodológica para ajudar. Eh, e, e também o que eu sempre falo é foco. Eu também preciso trabalhar um pouco com foco ali. E o que eu queria passar para os empreendedores e até para empresários, principalmente que estão assistindo e que têm esse interesse, procure essa base de conhecimento e essa rede de apoio, né? Participe mesmo, seja, sabe, consumidor aí de uma boa parte do que está sendo colocado, encontre uma boa turma para você discutir sobre os negócios e se arrisque. Arriscar tem que fazer parte, né? Sai da zona de conforto e tenha muito sucesso. O sucesso é a sequência de muitos erros, de muitos acertos, mas o sucesso ele não vem à toa. A jornada, ela é transformadora. Exato. Tem medo? Vai com medo mesmo, né? Exatamente. Obrigado, Cláudia, pela sua participação. Foi muito valiosa aqui. Tenho certeza que acrescentou demais para quem está nos assistindo. Sua contribuição é fundamental. E Eu que parabéns por agradeço. todo o trabalho. Muito sucesso para você, para todas as empresas que você investe, que vocês continuem prosperando e ajudando outros empreendedores e outros empresários a conseguirem também a prosperar e encontrar o seu caminho. Eu defendo que o brasileiro ele tem o sonho de empreender, ele precisa do incentivo, né? E quando ele acha o caminho, eu acho que ele cria a coragem e vai, né? É isso. Obrigada, eu Obrigado, que agradeço. Parabéns a todos e sucesso. obrigado. Obrigada. Se você gostou desse episódio, dê o seu like, coloque aí nos comentários o que você achou dessa entrevista. Compartilhe esse conteúdo e até o próximo episódio do seu podcast Arte de Vencer. Até lá!